Fala pessoal, bom dia. Dia tá amanhecendo por aqui. São 4 e pouco, 5 horas da manhã. Eu vou tentar fazer um breve resumo para vocês sobre esse carro aqui. GWM Aval H6 PHEV. Essa aqui é a versão top de linha do H6. É o híbrido plug-in, é a PHEV 34, né? É o que tem maior bateria, com maior potência, enfim. Sou dono de uma Commander diesel e pegando esse carro aqui para fazer um teste, para saber como é que o carro se comporta na real. Fala pessoal, boa noite. Vim fazer esse vídeo aqui com o intuito de passar um pouco da minha opinião sobre esse carro. O Aval H6 PHEV 34, né, que é a versão top de linha, sem ser aquele GT, mas que é a versão que tem as baterias mais fortes, maior autonomia, né? E assim, a gente, até peço desculpa se o vídeo ficar longo e tudo, mas eu vou tentar ser bem objetivo para dizer o que eu achei, o que funciona e o que não funciona aqui, para vocês entenderem. Eu tenho uma Commander diesel 2025. Antes de comprar a Commander, quase que entrei em algum híbrido. Olhei tanto o Aval como olhei também o Song Plus. Mas por receio de marca, por receio de mercado e tudo, a gente acabou entrando na Commander mesmo, diesel. E é isso. E na época a gente tinha feito apenas test drive, né? Tipo em concessionária mesmo e tudo. Só que é diferente de você utilizar um carro de verdade em uma volta. É bem diferente de uma volta de quarteirão, né? Como é um test drive de concessionária. Então, a gente na época, a gente conheceu os dois carros, tanto o Song Plus como também o Aval, todas as versões do Aval também, né? Andei em todas na época na concessionária, só que fiquei com o pé atrás. E aí o que foi que a gente fez na época? A gente pegou e alugou uma Commander na Localiza. Eu trabalho viajando, rodo Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Bahia, enfim, rodo bastante. E na época a gente alugou uma Commander na Localiza e fizemos uma viagem grande. E aí a gente gostamos muito do carro. A versão que a gente tinha alugado era uma Flex. A única coisa que pesou muito foi o consumo, da 1.3 turbo. Mas aí a gente optou pela diesel e tudo, e enfim, muito satisfeito com o carro, beleza. Aí quando foi agora lá em Fortaleza, a Localiza pegou e disponibilizou uma frota de Aval também para locação. E aí eu fui dizer assim, não, agora eu vou conhecer de verdade o que é esse carro, saber se ele se encaixa no meu uso, saber se ele aguenta, né? Porque eu rodo muito em estrada ruim e tipo assim, uma impressão que eu tinha tido desse carro era, eu tinha achado a suspensão muito frágil no test drive que eu fiz, né? Ela bem característica assim, pancada seca, enfim. E aí fiquei com o pé atrás. Aí peguei esse carro sexta-feira. Hoje é... Não, peguei ele na quinta-feira de noite. Hoje é sexta-noite. Tem um dia. Vou mostrar aqui pra vocês, certo? Esse aqui é o painel do carro. Nesse exato momento aqui é o modo de condução, questão da alavanca. Aqui é um menuzinho que você seleciona por aqui. Aí vamos lá. O primeiro é esse, produção de energia e tal. Ele fica mostrando a porcentagem se você está gastando ou se você está regenerando energia. Aí aqui tá tipo média desde o início. Aí depois de redefinir. Tanto aqui é a distância, velocidade. E aqui é o tempo e a média de combustível que eu fiz, certo? Aqui tá a pressão dos pneus. O odômetro, eu peguei esse carro com 750 km. Então, rodei aí mais de 1000 km já. E é isso. E aqui fica mostrando qual o uso do motor, né? Se você tá usando a bateria, se você tá usando o motor a combustão, ele fica mostrando aqui um gráficozinho. Beleza. Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse carro.
primeira impressão que eu tive assim que eu peguei esse carro, fiquei super agoniado, porque eu saí lá da Localiza, o carro apitando, não podia passar uma moto aqui do lado, que pipipi, pipipi, e aparecia aqui essa câmera aqui na multimídia e tudo, mostrando, e era aviso de sensor, não sei o que, leitor de faixa. Meu amigo, uma coisa agoniante para se andar num trânsito normal, entendeu? Coisa mesmo assim de você ficar puto e estressado com o carro. Quando cheguei, fui futricar o carro aqui. Tá aqui a multimídia do carro, ela é bem simples. Simples assim, né? A gente tem duas telas aqui na casinha, aqui no início, né? Aqui tá a primeira que mostra a questão de mídia. Você clicando mais uma vez, ela vem pro mapa original do carro, certo? Então você volta aqui. Quando você vem para os quadradinhos, aí você tem a opção aqui, Android, Apple CarPlay. Aí você tem configurações do veículo, configurações e o assistente de consumo de energia, certo? Aí quando você... Não vim aqui, configurações. Quando eu vim em configurações... configurações de veículo. Quando eu vim aqui em configurações, aí tem aqui, ó, direção inteligente. Meu amigo, a primeira coisa que eu fiz foi desabilitar quase tudo. Assistente de faixa, tudo desabilitado. Tirei questão de som. Vou até baixar aqui o brilho aqui, ó. Acho que fica melhor de ver. Tirei questão de som, deixei só vibração. Ajuste do nível de alerta tudo baixo. Sinal de alerta de trânsito, só reconhecimento mesmo das placas. E tirei aqui. E baixei aqui também. Beleza. Quando eu fiz isso... e também tá aqui questão de manobra. Desliguei tudo isso aqui que é sensor também. Quando você tá manobrando o carro e tudo, ele fica apitando absurdos. Então, resumindo, eu peguei e desativei tudo. Quando eu desativei isso, eu consegui utilizar o carro de uma forma normal, sem me estressar, de uma forma como um cidadão comum. Vamos lá, voltando aqui. Então assim, a primeira coisa que eu peguei quando eu peguei o carro foi fazer isso. Porque realmente, quando eu saí da Localiza até chegar em casa, foi um estresse assim, absurdo. Que eu não sei como é que uma pessoa normal consegue andar com aquilo ali no dia a dia. Beleza. Feito isso, aí eu consegui usar o carro de uma forma que um ser humano normal consegue utilizar, sem estresse, sem você fazendo o que você quer no trânsito e tudo, enfim. Quando eu peguei esse carro aqui, a minha intenção era saber como é que ele se comportaria no uso normal. Então assim, eu não peguei ele para fazer teste de consumo nem nada, não. Queria saber o que ele na minha andada, na minha pisada de estrada, quanto é que ele ia fazer, se o carro ia ser bom, se ele ia perder força quando acabasse a bateria, tirar todas essas dúvidas, como é que funcionava. Porque quando você vem aqui, configuração do veículo, aí você vem aqui para modo de condução. Você tem 3 modos aqui, né? Bom, vamos lá continuar aqui de onde eu tinha parado. A gente tem esses 3 modos de condução. O EV, prioridade EV e o Heavy, certo? O EV, basicamente, ele vai usar somente o motor elétrico do carro. Então, assim, se você estiver dentro da cidade e tudo, e tiver com a bateria 100% carregada, quer só ir pro trabalho ou alguma coisa perto e tal, aí você pega e bota só no modo 100% elétrico. Eita, só tá... Bota só no modo 100% elétrico e você consegue andar sem gastar um pingo de combustível, né? Tem o modo prioridade EV, que ele basicamente vai priorizar o uso do motor elétrico, porém quando houver necessidade ele vai pegar e vai ligar o motor a combustão, certo? E tem o modo Heavy. O modo Heavy é um modo híbrido que ele vai basicamente ficar usando os 2 motores a todo instante. A todo instante que eu digo assim, o carro ele vai decidir da melhor forma, certo? Para você ter todo o tempo ali os 2 prontos para você usar, tá? E ali de baixo tem os modos de condução: normal, eco, esportivo, neve, AWD, lama e areia. Modo eco e modo normal, não senti muita diferença. O modo esportivo, ele realmente entrega toda a potência do carro. Eu testei o modo AWD quando eu estava viajando, e a gente pegou uma estrada que estava em reforma e tudo, e ela estava só naquele barro, né? E
E a pista tava um pouco escorregadia e tal. Aí a gente pegou e ligou o modo AWD para o carro ficar traçado e ficar mais no trilho, né? Sabe se a bicha presta. E realmente ficou muito bom, valeu a pena. Testei o modo areia também. E o carro anda sossegado também, questão, tipo assim, você só precisa baixar um pouquinho os pneus que o carro anda de boa. Questão de areia também, se precisar. Então aqui, vamos lá. A gente tem a memória, tem o nível de regeneração da bateria. Isso é até um ponto muito bacana, porque, por exemplo, eu tô aqui, ó, eu vou só tirar o pé do freio, o carro vai frear o suficiente para qualquer situação. Uma vez eu me perguntei por que aqueles carros híbridos e elétricos, né? O pessoal tem muito vídeo do pessoal trocando pastilha de freio com tipo 100 mil quilômetros ou até mais, enfim. Mas é justamente por conta disso. Você sabendo utilizar, quando você pega a manha do carro, você mal utiliza freio, justamente por conta dessa questão aqui da regeneração da bateria. Eu só não vou saber dizer 100% se tipo, essa frenagem ela acontece realmente com o sistema de freio do carro, que eu acho que não, ou se é com os motores elétricos. Eu acredito que seja com os motores elétricos. Mas é muito bom porque você não utiliza o freio do carro. Você utiliza muito pouco. Em viagem, rodei agora 2.000 e poucos quilômetros. Em estrada, você bem dizer, quando você pega a manha do carro, quando você pega esse timezinho dele fazer essa frenagem sozinho, você não utiliza o freio, entendeu? Então é bem legal. E sem contar que quando isso acontece, você pega e tá regenerando bateria, né? Então é muito bom também. Acho que uma coisa legal para se falar, como eu usei em estrada, né? Eu tinha muito medo de ficar sem bateria para saber como é que o carro iria se comportar e tudo. E eu testei a combinação de alguns modos para ver como é que o carro ficava. Quando você coloca aqui no Heavy, ele dá uma opção aqui de reserva de energia. Aí você tem a opção do inteligente ou do prioritário, certo? Quando você usa essa reserva de energia inteligente, ele vai pegar e vai fazer um cálculo para você utilizar o que você tem de bateria, certo? E utilizar o motor a combustão para você ter a melhor autonomia dos dois combinados. Então é basicamente isso. Uma dúvida, né, que eu tinha. Ele nunca acaba a bateria. Por quê? Porque o motor a combustão sempre vai estar gerando bateria vai estar sempre gerando carga para a bateria. Então assim, o mínimo que eu cheguei aqui de porcentagem foi em torno de 10%, 12% de bateria nesse carro. Então ele nunca vai acabar 100% justamente por conta do motor a combustão, que não deixa, porque ele sempre gera carga para a bateria. Existe uma perca quando você chega no mínimo do mínimo, assim, né? Existe sim uma perca de potência, certo? Mas o carro, de forma alguma, ele fica fraco. Porque é tanta potência que o carro ele não fica fraco. Mas sim, é diferente a pisada quando ele tá com 10% de bateria e a pisada quando ele tá tipo acima de 30%, 50%, entendeu? Você sente que tem sim uma diferença. Eu acho que o grande plus desse carro aqui é realmente a questão da potência do carro. O carro tem 393 cavalos, se eu não me engano, e 70 ou quase 80 de torque. É muita coisa, é muito forte. O carro ele realmente impressiona em qualquer ultrapassagem que você for fazer em estrada, ou até mesmo aqui dentro de cidade, tudo. Quando você precisa do carro, o carro ele é um absurdo de potência.
carro nessa faixa de preço. Se você fosse encontrar, talvez você encontraria numa BMW de 600 mil reais, entendeu? Numa Range Rover de 800 mil reais. É mais ou menos assim a comparação que eu vejo de potência desse carro. E querendo ou não, o carro custa 200, na média de 280 mil, 270, se eu não me engano. Então, é isso. Como, ao meu ver, certo? Como o plus do carro é isso, é você ter essa potência disponível, certo? O melhor modo para se andar, no caso, seria o heavy. Isso eu tô falando questão de estrada, tá? Heavy, prioritário, e deixa ele com 80% todinho 80% de bateria a maioria do tempo. Só para você entender. Quando você seta isso daqui, ele vai pegar e vai priorizar manter sempre a bateria com 80% de carga. Então assim, ele vai utilizar os dois motores, né? Tanto elétrico como a combustão. Porém, quando a bateria começar a descarregar ali, tipo, chegou a 78%, ele já liga o motor a combustão com a intenção de carregar a bateria de novo para 80%. Isso é bom, por quê? Porque você vai estar sempre com a bateria ok, você vai ter ainda a autonomia da bateria com 80%, né? Que 100% dela seria 170 km, ela com 80% é 100 e poucos quilômetros. Então é uma autonomia boa. E o principal, você nunca vai perder a força do carro, que é o plus desse carro, é a graça desse carro. Eu não andei fazendo média nele, né? Mas quando eu saí de Fortaleza com a bateria cheia e fui viajar e tudo e tal, andando na minha pisada, eu consegui uma média aí fácil de 12,5 mais ou menos. Isso utilizando ali a reserva de energia prioritária. Então assim, esse consumo ele vai variar muito dependendo da forma como você andar. Que quando você abastece o carro, ele mostra que é uma autonomia de 900 e poucos quilômetros, né? Quando você enche o tanque e tudo e tá com a bateria cheia. Mas isso vai variar muito da forma que você dirigir. Se você andar ali com 100, 120, 110, ou então com 80 e tudo, você consegue fazer esses 900 e poucos quilômetros. Se você não andar, você não vai conseguir. Isso também depende se você tiver com bateria ou não. Porque essa autonomia de 900 e pouco, ela é combinada. Ela não é uma autonomia somente do motor a combustão, como se fosse, né? Certo? Então, assim como no carro normal, você também, dependendo da forma de uso, né, você vai ter perca ou ganho de autonomia. Outra coisa também, como o intuito de que eu peguei o carro, né, era para saber o uso dele normal, né? Eu não cheguei a fazer teste de consumo. Essa não foi a intenção. Quando ele acaba a autonomia da bateria, certo? Quando ele usa 100%, o tanque tem 55 litros, então dependendo da forma como você estiver andando, certo? Se você fizer 10, você vai rodar 550 km. Se você fizer 12, você vai rodar 600 km. Então assim, vai depender muito do seu pé, certo? Mas a conta é meio que simples desse jeito. Você tem um motor que ele tem 55 litros e você tem uma bateria que roda até 170 km de autonomia. Então dá para confiar mais no motor a combustão, certo? Se você, por exemplo, se eu tiver aqui com a bateria com ela marcando que ela roda 170 km, certo? É muito difícil confiar nesses 170 km, porque você tem que andar muito de boa para ela fazer essa média. Muito de boa mesmo, assim, sem pisar nada, mantendo, não elevando grandes velocidades. Então é melhor você se confiar no motor a combustão do que do que na autonomia da bateria elétrica. Mas de resto é um carro disposto de verdade. Não tem nada no mercado que tenha a performance desse carro, que tenha a desenvoltura desse carro de potência que eu falo. Quando você precisar, vai ser um carro econômico. Para ficar legal,
precisa estar com a bateria cheia, certo? Não é que ele mate o carro, que o carro fique ruim, não, porque o carro, ele, em momento nenhum o carro fica ruim. Mas você vê que quando ele está com a autonomia cheia da bateria, é outro carro, certo? Ele realmente entrega os 393 km, ou 393 cavalos que ele tem. Então, é isso. Questão de conforto, é um puta carro, confortável demais. Questão de buraco, ele tem uma suspensão que ele me lembra muito a suspensão de Honda, que é uma suspensão não tão... que ela não absorve tão bem como a suspensão de Toyota, sabe? Você passa meio que você sente, mas isso não significa fragilidade, significa característica mesmo da suspensão. E eu viajei no carro, o carro é muito estável, suspensão maravilhosa, principalmente eu achei super condizente com a potência do carro. Não é um carro bambo, não é um carro molengo. Freio também, o freio desse carro é absurdo. Apesar de ser roda 19, não é um carro desconfortável de forma alguma. Ele inclusive tem a mesma medida de pneu da Commander, aro 19 também. E é isso. Não testei os modos que ele tem aí do ADAS, né, de dirigir sozinho e tal. Não tive tempo para isso e nem queria também. Queria saber como é que era o uso do carro na prática. E basicamente é isso. O resumo do meu uso com o carro, 100% satisfeito. Superou expectativas. Eu achava que o carro tinha uma suspensão frágil. Ele não tem uma suspensão frágil. Quando eu fiz o test drive na concessionária, eu tinha achado ele com um freio ruim, estranho, né, na verdade, porque é diferente. Quando você anda num carro híbrido, no elétrico, o sistema de freio dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, mas o carro freia demais, é excelente. Questão de conforto, eu tinha achado que a suspensão ia bater seco e tudo e tal, mas é característico do carro. Isso não significa que ela seja ruim ou que ela seja frágil. O que mais que eu posso falar aqui? Questão de potência, o carro é um absurdo. É o grande plus do carro.